Nós estamos onde a notícia acontece. Notícias Agrícolas, ser Matheus Pereira, diretor da Pátria Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. O IAC tem um tesouro aqui que está escondido, que estão só esperando para ser descoberto. A cada ano que passa, a gente percebe que está mudando o perfil do consumidor, mas é uma demanda crescente. Cada vez mais as pessoas querem ir para uma cafeteria e tomar um café diferente. Essa experiência de avaliar os cafés do programa de cafés especiais do Agronômico, do Instituto Agronômico de Campinas, é sempre uma surpresa. Percebo um nível de complexibilidade muito alto. Além de ser amostras únicas e totalmente exclusivas, né? São cafés com nível de complexibilidade únicos. Essa pesquisa que vem sendo conduzida no IAC, na verdade uma quebra de paradigma, porque a gente está propondo um novo tipo de café para a cafeicultura brasileira. Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e hoje a gente faz um boletim a respeito do mercado do frango, indo lá para o Rio Grande do Sul. Então a gente vai conversar com o presidente executivo da Asgave, o José Eduardo dos Santos, que vai nos trazer um pouco mais de detalhes, então, sobre como que esse mercado tem vindo, então, desde o começo do ano até agora, as mudanças que foram feitas para ajustar a produção e como que esse mercado se encontra no momento. Seja muito bem-vindo, José Eduardo. Boa tarde, muito obrigado, Letícia, mais uma vez poder estar contribuindo aí com vocês. José Eduardo, a gente conversou há alguns meses e devido aos altos custos de produção, aos preços do frango que não reagiam, a gente também estava numa outra época, né, em outros tempos dessa pandemia, com a questão da vacinação ainda caminhando muito lentamente. E você havia dito, né, que algumas cooperativas, algumas integradoras estavam pensando, portanto, em fazer um enxugamento na produção. Isso de fato aconteceu? Quais foram as consequências disso? Bom, Letícia, então, né, para a gente poder aí contribuir aí com notícias agrícolas, né, e Notícias Agrícolas tem acompanhado realmente todo esse cenário, né, com certeza essa situação de adequação ela aconteceu, né, por iniciativa própria, né, de algumas indústrias e cooperativas, né, que não estavam mais suportando o custo elevado aí de produção, né, e tinham que tomar alguma atitude, alguma medida para evitar até uma paralisação, um colapso ainda maior, né, logo ali na frente. O que aconteceu, então, que após o mês de março, após uma série de avaliações e de acompanhamento no mercado de grãos, que estava bastante aquecido, né, continua, mas na época muito aquecido, né, essas indústrias e algumas cooperativas, então, colocaram em prática uma redução espontânea, né, de acordo com a sua plataforma industrial e de produção, né, algumas optando em reduzir 10%, outras 15%, teve indústrias até anunciando 30%, outras mantendo a estabilidade na produção, e foi o que deu um certo oxigênio para o setor depois, nos próximos meses, né, de começar a adequar, né, a oferta, a procura, né, e em relação ao custo. Houve, né, nesse paralelo também, né, e está acontecendo uma reação nas exportações, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que a gente vem recuperando ainda, né, alguns volumes que nós perdemos no passado, em detrimento de alguns embargos, né? Então, a gente vem também observando aí que está se recuperando o mercado externo. E aí se começou a recuperar o preço, né? Buscar o equilíbrio, porque nós vínhamos trabalhando, né? E isso nós ouvíamos dos empresários do setor, dos produtores, né? Com prejuízos aí na ordem de R$ 1,50 a R$ 2,00 por quilo de frango, já por um período bastante prolongado, né? Então, agora o que acontece? Houve esse ajuste, né? Nós começamos também a buscar alternativas,
né, de suprimento de grãos, né? Começou, então, um movimento de importação de milho da Argentina, principalmente, e Paraguai, né, com preços paritários, mas que deu uma tranquilidade também, né, do setor se abastecer com uma certa estabilidade, aquelas indústrias com maior capacidade de operação, né, então buscaram esse grão também dando uma condição de disponibilidade aqui no mercado interno. E foi o que aconteceu. Hoje nós podemos dizer assim, até atualizando, né, os números, né, que nós estamos numa situação de equilíbrio, né? Hoje, né, eu havia comentado para você numa outra ocasião de preço médio do frango, hoje em torno de 6 e pouco. Naquela época, né, março por aí, a gente estava trabalhando com esses preços, né, e hoje a gente está trabalhando com um pouquinho mais atualizado, aí, em torno de 8, né, R$ 8 o quilo do frango, né, justamente para tentar emplacar, né, esse momento aí de recuperação. Mas hoje, assim, dá para se dizer que está se trabalhando em equilíbrio, né, observando como está se portando o mercado, né, buscando alternativas, como nós também implantamos aqui, né, de buscar grãos alternativos como trigo, né, se expandiu a produção de trigo aqui no estado do Rio Grande do Sul, e muitas indústrias também estão se abastecendo já para se adaptar ao novo normal, né, no mercado de grãos. E, José Eduardo, antes da gente entrar ao vivo, você estava comentando que lá em maio, né, quando se começou a falar, então, entre as agroindústrias e cooperativas uma possível redução na produção, você comentou que se abatia em média cerca de 80 mil aves por mês aí no estado do Rio Grande do Sul. 80 milhões em março. Milhões, perdão. Milhões. Em março nós atingimos aí um patamar, aí, um nível de quase 80 milhões. Depois começaram a ter as reduções, aí se chegou a 69, a 73, a 69, aí houve uma redução justamente, né, para poder fazer esse equilíbrio, né, que, como eu disse, a gente vinha alguns meses trabalhando com margens negativas, né, e não se consegue trabalhar por muito tempo com margens negativas, nenhum segmento da economia, né. É preciso né, reoxigenar o teu caixa, é preciso tu te reestruturar financeiramente para suportar, né, a carga que nós temos de custos, e não é só grãos, a energia elétrica, combustíveis, transporte, toda a parte de processamentos, encargos trabalhistas, né, tudo isso pesa nos ombros do setor, né? Então, com isso, nós conseguimos, então, dar uma oxigenada na economia das empresas e trabalhar agora num equilíbrio, mas em total estado de alerta. E pensando no repasse desses custos de produção até chegar ao consumidor final, José Eduardo, como que foi feito isso? Foi feito a conta-gotas? Porque também, mesmo com essa redução na produção, o custo segue alto, né? A gente teve um leve recuo, principalmente no preço do milho, mas ainda a gente está acima da casa dos R$90, R$95. Como é, então, que está sendo feito esse repasse para que o consumidor não se assuste muito e para que também o frango não perca tanto a competitividade frente à carne suína, por exemplo, que teve várias quedas subsequentes ao longo desses meses? O que nós temos que observar que, né, se fala muito nesse novo normal para todos, né, não só para a indústria, para o produtor, como para o consumidor, que também tem, né, os seus compromissos, as suas responsabilidades, né? Então ele recebe uma avalanche de aumentos, né, de luz, de combustíveis, como nós também, né? Então nós temos que ter esse cuidado aí, como você falou também, para não onerar demais o consumidor, né, nos produtos que nós produzimos. E nós temos um compromisso com a população brasileira, né, de produzir em larga escala e ter um alimento disponível para abastecer o mercado até em momentos de crise como nós passamos. Então, o que acontece? O setor, historicamente, né, para suportar aumentos de milho, greve de caminhoneiros, né, outros impactos na sua economia, ele sempre vinha repondo, né, para poder cumprir a sua agenda de compromissos, né, repondo alguns reajustes. Agora, como houve esse impacto fora do normal, do milho subindo
na casa de 100%, farelo de soja em torno de 70%, né? O que é base para o custo da produção de frangos e ovos, né? E o custo, né, conforme dados da Embrapa, aí chegando, né, a 50% e 52% de aumento. Não houve outra alternativa, porém, nós colocamos em etapas, sim, esses reajustes, né, um pouquinho superior do que vinha acontecendo no passado, no pré-pandemia, digamos assim, né, porque o impacto foi drástico, o prejuízo foi fora do comum, né? E para evitar um colapso ali na frente, de falta de produto, né, de paralisação mesmo de muitas atividades, se repôs um pouco mais, mas nada próximo ao aumento de custo de produção que nós tivemos. Então, assim, o setor, como você falou, a gente não quer romper essa fidelidade que o consumidor brasileiro tem com os produtos avícolas, assim como os consumidores de mais de 150 países, né? Mas é preciso que a população entenda, né, que as pessoas entendam, né, que para evitar que a gente tenha que ir lá na frente, talvez, né, que é um absurdo se falar hoje, né, importar frango, aí nós vamos pagar mais caro. Talvez falte frango, ovos, aí nós vamos pagar muito mais. Então, como estratégia de manutenção da atividade, né, houve esse reajuste, houve essa redução, né, para manter esse compromisso, em busca do equilíbrio, em busca da estabilidade. E, José Eduardo, a gente acabou de entrar no último trimestre do ano, né? Então, o que se pode esperar, tendo em vista todo esse rebuliço, né, que foi desde o começo do ano, essa reprogramação na produção, essa reprogramação na alimentação dos animais, o que a gente pode esperar para esse restinho de ano em questão de preços ao produtor, preços à indústria e também na parte da demanda? A cadeia produtiva ela é formada por vários elos. Eu acredito que todos esses elos devem estar próximos, conversando, buscando o máximo de entendimento possível, né? O custo para a indústria pesa, o produtor pesa, né? E para o consumidor também pesa. O que nós precisamos, sim, né, é buscar um equilíbrio, uma forma mais próxima, né, do que é suportável, né? E tentar fechar esse ano aí, né, mantendo o abastecimento de proteína animal para o Brasil e para os países que nós exportamos, né? E paralelo a isso aí, que eu tenho dito sempre, quando começou essa crise toda aí, desde janeiro agora, quando se acentuou, né, todos juntos buscar o avanço, né, da vacinação, que está avançando muito contra a pandemia, né, porque isso vai trazer o fluxo comercial, né, a um estado de normalidade, que eu digo em efetiva, né, atividade. Nós tivemos muitos estabelecimentos fechados, um índice de desemprego na ordem de 14 milhões a 15 milhões de desempregados, né? Isso afeta o consumo de todos os setores da economia. Então, o que nós precisamos justamente, produtor, indústria, governo, consumidor, né, é trabalharmos juntos, né, para tornar o Brasil, né, livre da pandemia, da Covid-19, e aí poder, sim, retomar o máximo possível das atividades. Nós vamos enfrentar ainda custos elevados com grãos, né? Os especialistas estão aí a todo dia dizendo que nós não voltaremos aos patamares lá de janeiro, fevereiro, março do ano passado, né? E o setor também está buscando alternativas, novas culturas, dá para se dizer assim, de abastecer, né, o seu plantel com trigo, com sorgo, né, com rações alternativas que possam dar continuidade, né, em forma de estabilidade aí da nossa atividade. Então, acho que é um pacote de ações, né, principalmente essa voltada à pandemia, para que todos os elos das cadeias produtivas e dos setores econômicos voltem a funcionar com força máxima e impulsionar. E o principal também, né, é que a gestão dos estados e dos países, né, comecem cada vez mais, né, a valorizar a atividade privada no sentido de dar condições, né, dos setores produzirem cada vez mais
com menos burocracia, menos impostos, né, e mais celeridade e amparo nas negociações. Certo. José Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo por aqui. Obrigado e estamos sempre à disposição de vocês, Letícia. Um grande abraço. Estivemos aqui, portanto, com o José Eduardo dos Santos, que é presidente executivo da Asgav, lá no Rio Grande do Sul, e que trouxe para nós, então, detalhes das mudanças que ocorreram no mercado do frango por lá. De acordo com ele, em março desse ano, quando se atingiu um pico de abate de cerca de 80 milhões de aves por mês, as agroindústrias e cooperativas, algumas delas resolveram então reduzir um pouco esse fluxo de produção, algumas em torno de 10%, outras chegando até a 30%, até que esse número de abate chegasse, por exemplo, a cerca de 69 milhões de aves. Essa atitude de tentar enxugar um pouco a produção, somada também a alternativas para reduzir os custos de produção, como a importação de milho da Argentina, a utilização de trigo, de outros cereais de inverno também na composição das rações, fez com que o mercado conseguisse entrar num certo equilíbrio. Tem também a questão da demanda aqui no mercado interno, mesmo com os preços da carne de frango subindo, né, o setor produtivo repassando esses custos de produção, esses aumentos, ainda que de forma paulatina, mas sim repassando até a ponta consumidora. O frango segue sendo muito demandado aqui no Brasil por continuar sendo a carne mais barata. E há também a questão das exportações, Brasil batendo recorde, por exemplo, agora nesse mês de setembro, e o Rio Grande do Sul voltando a exportar bons volumes. Tudo isso fez com que o mercado entrasse em equilíbrio. E de acordo com o José Eduardo dos Santos, é necessário que todos os elos dessa cadeia produtiva se conversem para que consigam se programar, portanto, né, criar novas alternativas, novas formas de gerir, então, esses custos de produção, de adequar esse fluxo produtivo para que esse mercado não entre na linha do prejuízo, como foi no começo do ano. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.